Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são metas propostas pela Agenda 2030 da ONU, um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na paz e na prosperidade. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre enchentes e inundações, ODS 6, que visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Lembrando que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, estipulado pela ONU. Participo do programa de hoje a Maria Alexandra da Cunha. Ela é professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professora Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Joel. O prazer é nosso recebê-la aqui. Nosso outro convidado é o Luiz Eduardo Grisotto, coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. No Brasil ODS dessa semana, nós temos a participação da colunista Gabriela Chabut, especialista em ODS, também a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com uma reportagem especial, direto de Nova York. E, claro, o nosso momento musical. Fique sintonizado no nosso programa para curtir todas as novidades do programa de hoje, que fala de enchentes e inundações. No Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado, desde o início do ano. Aqui em São Paulo, os alagamentos aumentaram em 57% em relação à temporada de chuva do ano passado. É recorrente isso que acontece, Luiz, no nosso país, né? Sobretudo no estado de São Paulo e alguns estados como Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Esse problema crônico, como resolvê-lo? Bom dia a todos, bom dia Maria Alexandra, um grande prazer compartilhar essa conversa e bate-papo com você. Joel Scala, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, Luiz. Aos demais colegas também um bom dia. Joel, não é uma pergunta muito fácil de responder, embora seja muito conhecido esse fenômeno de enchente e inundação, principalmente na região sudeste. Eu queria lembrar que, além de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de São Paulo, até a Bahia, né, contou aí 2, 3 anos atrás com eventos pluviométricos muito intensos, né, e, de fato, nós estamos diante de um cenário que a gente ainda não conhece muito bem, viu, Joel? Essa questão das incertezas climáticas, as chuvas mais intensas, mais concentradas, elas estão afetando muito as cidades brasileiras, mas também o mundo inteiro, o planeta como um todo, e nós estamos diante aí de um processo de alterações climáticas que, honestamente, ainda não é plenamente conhecido, embora com relatórios de IPCC, do CEMADEM, etc., tentam aclarar um pouco esse problema. Agora, nós temos esse grande problema das chuvas nas cidades, que tem uma série de origens e de causas associadas a isso. Desde um processo de urbanização descontrolado até as questões relativas à própria infraestrutura inadequada ou até a própria ausência de infraestrutura, que faz com que o escoamento superficial das águas, né, altere o regime hidráulico, altere a drenagem natural dos terrenos e cause uma série de problemas. Acho que ao longo da nossa conversa a gente pode falar um pouco mais sobre esses problemas e detalhar tecnicamente, inclusive, cada um deles, mas, de fato, é um grande desafio para a drenagem, que é o primo pobre do saneamento. Historicamente, água e esgoto sempre foi priorizado nas cidades e a drenagem sempre ficou um pouco de lado e a gente não consegue... Ô, Luiz, colocar... diante desse cenário, rapidamente eu queria te ouvir, como nós podemos diminuir esse impacto das chuvas nas cidades? Então, as chuvas, a gente sempre diz que uma grande
A gente não tem muito claro quais são as causas dessas mudanças climáticas, porque isso é uma grande incógnita. Mas a gente sabe, por exemplo, que o desmatamento é um problema grave e que afeta o clima, né? Então, assim, de bate-pronto, uma grande medida que poderia solucionar, ou poderia pelo menos atenuar esse problema, seria preservar, proteger as áreas verdes, não só no Brasil, mas em todo o planeta, né, promover aí a preservação de várzeas, de margens de rios e córregos, de áreas de preservação permanente, de nascentes. Eu acho que existe aí um grande problema de desmatamento ainda, não só na Amazônia, mas em diversos outros lugares, o Cerrado brasileiro, por exemplo, que eu acho que a gente pode sim, Joel, entre outras medidas, né? Entre redução de gases do efeito estufa, de emissões veiculares, tratamento de gases em indústrias, entre tantas outras ações. Mas o desmatamento eu gostaria de destacar, sim. Destacar o desmatamento que acontece nos estados e que provoca os alagamentos e as enchentes. Professora, quero ouvi-lo sobre esse problema. A senhora que tem um estudo, né, criou um aplicativo. Não foi só um aplicativo, Joel, na verdade foi um projeto de pesquisa bem grande, depois eu conto um pouquinho, mas eu queria fazer um comentário adicional ao que o Luiz Eduardo falou, no sentido de que para lidar com esse problema, um ponto bem importante é a gente contar com dados mais precisos sobre os desastres, mas também sobre, ou seja, a chuva que está vindo, os ventos, os raios, enfim, todas essas mudanças climáticas, mas também dados sobre as consequências que esses episódios climáticos têm no território. Porque nas cidades brasileiras nós temos territórios com muita vulnerabilidade, pessoas morando em locais inadequados, e não é possível a solução simples de remover essas pessoas, né? E então, se a gente tiver dados melhores, se a gente entender melhor as consequências no território, e aí o que eu queria adicionar, se a gente engajar as pessoas que moram nesses locais na produção desses dados e no aumento do conhecimento sobre as consequências no território, essas pessoas também vão perceber melhor os riscos e vão se engajar mais nas ações no território. Então, nós conseguimos ter uma ação no território melhor. Elas conseguem participar da governança, elas entendem melhor os fenômenos, elas entendem melhor as consequências. Então, só uma contribuição mais social e não tanto da engenharia para o debate. Mas é muito importante essa contribuição. A informação seria o início para se resolver esse problema, né? Levantar os dados dessas pessoas. O Luiz mencionou, por exemplo, o crescimento desordenado da cidade. Eu concordo, mas isso tem características históricas no território brasileiro. A maneira como as cidades se formaram a partir das cidades coloniais, digamos assim, da influência das cidades europeias, mas a verdade é que a maioria das cidades brasileiras, a população foi atraída para as cidades e ela foi aumentando as periferias e a lógica sempre foi a de que as pessoas mais pobres moravam mais longe e com menos infraestrutura. Ao longo do tempo, isso configurou cidades onde a gente tem os problemas de vulnerabilidade muito concentrados nas cidades, em localidades específicas, muito densamente povoadas, mais desmatadas, sem infraestrutura, com problemas de abastecimento de água, de esgoto e, especialmente, como o Luiz já apontou, com falta de drenagem. Então, porque muitas desses territórios foram construções autoconstruídas, né? As pessoas foram construindo suas casas e isso foi formando vilas, ruelas, vielas, e isso foi sem muito planejamento. Hoje, com as mudanças climáticas,
esses territórios são muito vulneráveis aos efeitos de chuva, de ventos, de inundações e etc. Luiz, dois aspectos importantes. A professora está falando dos territórios, do crescimento desordenado, que essa menção começou com você. São Paulo foi construído em cima de rios também, né? Importante destacar isso, né? Foi muito bem lembrado, Joel e professora. Não só a cidade de São Paulo, né? A maioria das cidades brasileiras, elas foram se construindo em função de rios, né? Em função de rios, de lagos, de corpos hídricos, que é o principal abastecimento e que dava o principal suporte aí às pessoas, né? E não foi diferente aqui em São Paulo. E São Paulo hoje convive com problemas muito sérios, aí todos conhecemos, em torno dos rios, Tamanduateí, do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, dos afluentes do Rio Tietê. E aí, se não bastasse a questão da própria drenagem em si, ainda existem lançamentos clandestinos, seja de esgoto industrial, enfim, que também caem na rede de drenagem e acabam, né, deteriorando aí a qualidade da água, que a gente já conhece esse fenômeno há muito tempo. E eu, assim, em termos eu queria insistir um pouco nessa questão das ocupações no uso e ocupação do solo, porque a gente acha que tudo é culpa da prefeitura, né? E na prática não é. Na prática, assim, eu concordo com a professora no ponto de que a fiscalização... Mas ela é responsável por aprovar loteamentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. O papel dela é preponderante, não tenho dúvida alguma. Mas todos temos, digamos assim, uma responsabilidade, uma corresponsabilidade em cima do nosso território. Por exemplo, eu vejo aqui muitas praças em São Paulo, mal cuidadas, né, jogando lixo no meio de uma praça no centro da cidade, num bairro movimentado, etc., que poderia ser uma zona de permeabilidade para contribuir com a drenagem, por exemplo. Então, são pequenas coisas que, às vezes, nós também, nós cidadãos, somos perdulários em relação a isso. Eu acho que existe uma corresponsabilidade de vários entes, aí, da própria sociedade, inclusive, não atribuindo a ela, evidentemente, a principal responsabilidade, que a gente sabe que é dos órgãos, né? Mas, só para insistir um pouco na questão da ocupação, eu acho que esse crescimento em torno de rios foram ocupando as áreas que nós chamamos de áreas de várzeas, que são aquelas áreas de espraiamento natural da água, né? E muitas várzeas hoje estão ocupadas e tomando conta de onde era o lugar natural da água se espraiar, né? E por essa razão, em grande medida, as inundações ainda afetam essas áreas que a gente chama áreas marginais ou áreas ripárias, né, da vegetação ripária, etc., e que, infelizmente, a gente hoje precisa correr atrás do prejuízo e dar conta dessas situações. Eu vou repercutir com a professora a sua fala, Luiz, a respeito da responsabilidade da sociedade civil. Nós vamos agora, direto para Nova York, ouvir uma matéria da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Investigação Independente aponta crimes contra a humanidade no Irã. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos sobre o Irã apresentou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU indícios de crimes contra a humanidade cometidos na repressão aos protestos que começaram no país em setembro de 2022. A investigação concluiu também que a morte de Gina Mahsa Amini, a mulher iraniano-curda de 22 anos detida pela Polícia da Moralidade, foi ilegal e causada por violência física sob custódia das autoridades do Estado. O episódio desencadeou protestos em todo o país, que se transformaram no que é conhecido como Movimento Mulher, Vida, Liberdade. Segundo o relatório, as jovens e meninas em idade escolar estiveram na linha de frente, com muitas delas retirando o hijab, véu que cobre as mulheres muçulmanas, em locais públicos, como um ato de desafio contra leis e práticas discriminatórias. Em resposta, todo o aparelho do Estado foi utilizado para suprimir as crescentes exigências de direitos humanos básicos e fundamentais,
Por isso, em novembro de 2022, o Conselho de Direitos Humanos criou a missão para investigar supostas violações dos direitos humanos no Irã relacionadas com os protestos iniciados em 16 de setembro de 2022, especialmente no que diz respeito a mulheres e crianças. Ao apresentar o relatório nesta segunda-feira em Genebra, a presidente da missão internacional, Sarah Hossain, afirmou que a repressão no Irã continua enquanto a atenção do mundo se volta para outro lado. Ela também ressaltou que o órgão tem recebido relatos assustadores sobre a utilização pelo Estado de inteligência artificial, inclusive através de novos aplicativos móveis para monitorar e impor a mulheres e meninas as regras obrigatórias do hijab. Hossain disse que é difícil compreender que, no século XXI, o acesso das mulheres aos serviços e oportunidades mais básicos, como escolas, universidades, hospitais e tribunais, ou a oportunidades de emprego, deve estar sujeito a uma decisão totalmente arbitrária, a exigência de uso obrigatório do hijab. Os investigadores independentes apontam que durante os protestos em 2022, as forças de segurança utilizaram armas de fogo, incluindo fuzis do tipo AK-47, matando muitas pessoas nos primeiros dias. De acordo com a investigação, o uso desta força desnecessária e desproporcional em protestos, em grande parte pacíficos, resultou em assassinatos ilegais e ferimentos de manifestantes, resultando em números credíveis de 551 mortes, entre as quais pelo menos 49 mulheres e 68 crianças, em 26 das 31 províncias do Irã. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. É um absurdo o que acontece no Irã. Aliás, aquele país tem um longo histórico de violação de direitos humanos, principalmente contra mulheres e crianças. Agora chegou a hora do destaque da semana no site da matéria de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, que foi uma das mais lidas. LBV mobiliza doações para vítimas das enchentes no Acre. Das 22 cidades, 19 estão em emergência lá no estado do Acre. Cerca de 86% do estado está tomado pelas águas. Segundo órgãos oficiais do estado, esse já pode ser considerado o maior desastre ambiental do Acre. Que loucura, Luiz. A Legião da Boa Vontade iniciou uma intensa mobilização com a LBV, SOS Calamidades, campanha para angariar doações e auxiliar as famílias. Lembrando que essa matéria completa você pode ler no nosso site, no site do Observatório, 3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Luiz, como diz você no início do nosso programa, não é só aqui nos estados do Sudeste, né, no Centro-Oeste, mas também lá no Norte e Nordeste. Né? Pois é, Joel, é um problema que afeta várias localidades, né? E eu costumo até dizer que uma parte, de fato, é falta de planejamento, como disse a professora Alexandra, uma falta de gestão territorial por parte dos governos, por uma série de outros responsáveis, mas também eu queria chamar atenção para esse fenômeno de chuvas concentradas. Vocês lembram que em Bertioga choveram quase 700 milímetros em 24 horas. Claro que eu sou novo, sou jovem e adolescente quanto vocês, mas assim, nós vimos já na história dos dados e dos registros históricos de chuvas que isso é incomum, isso é pouco comum. Isso está acontecendo também no norte do Brasil e também em outras regiões, como a própria região Nordeste. Então, de fato, Joel, eu acho que a gente precisa dobrar a atenção em torno desses eventos climáticos. Eu acho que o mundo está discutindo ainda pouco esse problema. Eu acho que ainda nós como cidadãos planetários, ainda acho que nós estamos muito aquém do que deveria, da atenção que merecia esse assunto, tá? Porque eu acho que um fenômeno dessa natureza são avisos, são alertas que não podem ser de maneira nenhuma negligenciados e, ao contrário, tem que ser repetidamente e intensamente estudados. O trabalho desenvolvido por pesquisadores da FGV, da Universidade de Glasgow, na Escócia, com apoio da FAPESP, deu origem a um aplicativo para melhorar o fluxo de informações sobre inundações em territórios vulneráveis. O aplicativo é gratuito e disponível para qualquer comunidade, que permite às pessoas alimentarem uma plataforma com medidas das chuvas e do nível dos rios, além de informações sobre as consequências desses eventos no território. A informação está completa, professora? Falta alguma coisa? Quase completa. Foi nosso parceiro também
o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, e também a Universidade de Warwick e a Universidade de Heidelberg, foi uma parceria grande. Curiosamente, em relação à matéria que você chamou a atenção, Joel, o nosso trabalho foi desenvolvido, o nosso projeto foi desenvolvido no Acre e em São Paulo, porque são 2 regimes de chuva diferentes, né? São as enchentes sazonais na região amazônica e em São Paulo, aquilo que a gente chama de flash floods, né? Que num curto espaço de tempo cai um grande volume de água. Mas nós temos populações vulneráveis no Acre e populações em situação de vulnerabilidade em São Paulo também, e essas populações sofrem também as consequências desse grande volume de água e das mudanças climáticas. Então, o nosso projeto tinha esse objetivo de melhorar a resiliência desses territórios através do uso de dados, de informações, mas é muito importante dizer, Joel, que desde o começo a gente tinha como objetivo a coparticipação da população na geração desses dados, a coparticipação da população na análise desses dados e no entendimento das consequências das chuvas no seu território. Interessante isso, né? É fundamental a participação da comunidade, que já sofre os problemas das chuvas e das enchentes, para que ela forneça informações, né? A partir dos estudos, eles foram concluídos, professora, já? O projeto foi concluído, mas por isso eu destaquei o envolvimento do CEMADEM, porque o programa continua no CEMADEM. Então, como projeto de pesquisa com o apoio da FAPESP, ele foi concluído, mas enquanto ação, não, ele continua. Isso é importante, então, é uma informação importante, porque aí a gente chama a atenção dessas comunidades, nosso programa chega no Acre, mas estamos aqui em São Paulo, em vários estados do Brasil, é fundamental a sociedade civil se organizar para produzir informações para se evitar o pior, né? Já que as chuvas, ela não tem controle sobre as chuvas e as enchentes, mas ela pode com informações. E aí vem a pergunta, professora, a partir do estudo, que políticas públicas emergenciais seriam importantes, além da participação da comunidade, que deveriam ser feitas nesse momento? Eu vou falar uma obviedade, Joel, mas obviamente a melhoria da capacidade dos municípios de responder aos desastres, seja com tecnologia, com ferramentas, com recursos humanos, recursos financeiros e com dados e informação, essa é uma questão bem importante. E também eu acho que todas as normas, regras políticas hoje de prevenção a desastres enfatizam o papel de nós termos ampliada a rede de governança sobre os desastres. Então, a população, os governos, mas também empresas, entidades da sociedade civil, escolas. Então, você criar uma rede ampla de atores que conheçam o fenômeno, que conheçam as consequências e se engajem para... Bom, como o Luiz bem falou, nós ainda não sabemos o que vem pela frente, então nós ainda não conseguimos mudar, alterar esses fenômenos climáticos, mas nós podemos criar redes de governança que ajudem a mitigar os riscos para a população. Gostei do seu termo, professora, rede de atores, né, para resolver o problema. Como a gente já percebeu, a população de baixa renda é a mais atingida. Como mobilizar a média e alta burguesia, que é a caixa de ressonância do país, a se envolver com isso, né? Isso é um desafio de comunicação também, né? Sem dúvida, eu queria até te contar um episódio. Eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas e você pode imaginar que o nosso público de professores e de estudantes
está entre a classe média e média alta da cidade de São Paulo. E nós fizemos uma exposição sobre o projeto, uma exposição cultural sobre o projeto, sobre vídeos que a gente produziu em áreas de enchentes, fotografias, depoimentos das pessoas, pequenos filmes. E era interessante, eu estava lá muitos dias, eu participei na exposição, ficava vendo as pessoas participarem, e os professores e os alunos ficavam, obviamente, comovidos com a situação, mas os B10, o pessoal da segurança, da limpeza, que também visitou a exposição, as pessoas que trabalhavam na cantina, elas sacavam do celular e nos mostravam a casa delas, a casa da mãe, a rua deles. Então, ali ficou muito visível a desigualdade dos impactos na cidade, de como as pessoas, como a classe média alta, e a classe média alta, claro que ela sofre transtornos, as cidades sofrem transtornos, mas a população da periferia, ela vê suas casas alagadas, seus pertences destruídos todos os anos, frequentemente, e com uma frequência a cada passo maior. Então, a enchente de 2015 foi a maior já medida no Acre. De lá para cá, já tivemos 2 outras medidas maiores. Então, e assim, em cada curto espaço de tempo, a gente atinge marcas maiores e a população é afetada desigualmente nas cidades. Bom, como a senhora disse, é fundamental combater as desigualdades do país para a gente chegar a uma solução melhor e democratizar, né, a informação para que a população de baixa renda tenha os seus direitos assegurados. De acordo com o portal Saneamento Básico, as causas das enchentes estão ligadas diretamente à urbanização. Já falamos isso, né, Luiz? Acelerada e sem planejamento. E a falta de saneamento básico para a maioria dos lares brasileiros. 51 milhões de brasileiros não recebem água diretamente e 33 milhões não possuem acesso à água e saneamento. Bom, fechei o bloco anterior falando do combate às desigualdades, né? É fundamental políticas públicas que contemplem essa população. Luiz. Sem dúvida, Joel. Como a professora também já alertou na fala anterior, as comunidades mais vulneráveis são sempre as mais afetadas, e isso também não é diferente para outros segmentos do saneamento que não sejam apenas a drenagem. O abastecimento de água e esgotamento sanitário e até coleta de lixo, ela é muito prejudicada, quando não inexistente ou deficiente em áreas periféricas, né? Eu conheço bastante essa realidade porque eu trabalho com urbanização de favelas há 30 anos, né? Eu faço projetos para essas áreas e visito frequentemente essas áreas. Na ABS, nós abrimos oportunidade para essas comunidades serem capacitadas, para concursos de coleta adequada de lixo, enfim. E são comunidades muito vulneráveis realmente que precisam de atenção, Joel. No caso do saneamento especificamente, nós temos aí o novo marco legal de saneamento, que trouxe uma meta arrojada, uma meta bastante ousada de atendimento e cobertura de todas as pessoas das cidades, que é atendimento de 99% com água, com abastecimento de água, e 90% das pessoas com coleta e tratamento de esgotos até o ano de 2033. Veja, nós estamos em 2024, nós temos 9 anos pela frente. Vamos atingir essa meta? Pois é, esse é o nosso grande desafio, porque segundo o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, a estimativa para investimentos no setor para cobrir essas áreas que ainda não são atendidas, eles chegam perto da casa de 500 bilhões para universalização até o ano de 2033, como eu disse. Essa é uma meta muito arrojada, né? Se você computar isso e vai em 10 anos, para não fazer a conta como 9 anos, mas como 10 anos, são 50 bilhões por ano. E a nossa tradição brasileira é investimentos entre 10 a 15, às vezes chegando em bons anos a 20 bilhões por ano.
Então, quer dizer, a tradição nossa é de investimentos bem menores do que seriam necessários para a universalização. Portanto, estamos diante de uma meta ousada, e para completar essa minha colocação, eu diria que o desafio ainda mais importante, mais relevante, por quê? Porque quais são as áreas que ainda faltam ser atendidas? As periferias, as áreas dispersas, as áreas distantes, as áreas rurais. O novo marco legal, Municípios pobres que os não têm municípios condições. pobres. Então, o novo marco legal, nesse ponto, ele é muito justo, porque não é mais a área de atendimento da concessionária, da prestadora de serviço, daquele serviço municipal de água e esgoto. É agora o município inteiro. Então, entram áreas rurais, áreas distantes, áreas mal atendidas ou áreas periféricas, comunidades vulneráveis, e isso é muito importante para o país. Eu coloco novamente que é uma meta ousada, mas rezo todos os dias para que realmente haja essa universalização até Eu queria 2033, uma porque resposta rápida sua. Falo em privatizar. Seria a solução? olha, Joel, nós temos casos de privatização e casos de não O privatização. caso da energia em São Paulo não deu certo, né? Nós estamos vendo aí alguns problemas, né? Mas nós temos visto sucesso e fracasso dos dois jeitos, sabe? Eu acho que é difícil falar que privatização ou não privatização é a solução. Eu acho que das duas formas existe a possibilidade de solucionar o problema. Eu acho que o principal aí que eu destacaria, que é o fator fundamental, o fiel da balança, é a vontade política. É a vontade política de fazer a política pública realmente acontecer, de atrair investimentos, investidores, sejam privados ou não privados, sejam concessionárias públicas, atrair investimentos para as concessionárias públicas. Então, assim, para mim é esse o ponto fiel da balança, é a vontade política de fazer acontecer. O histórico da privatização, o problema, né, do histórico da privatização era que ela vai olhar para os municípios onde tem mais recursos, né? Ou seja, deixando de lado aqueles pequenos municípios, como eu mesmo adjetivei, pobres e sem recursos, né? Esse é o grande problema da privatização. Mas eu quero ouvir a professora. Eu acredito que o problema e a solução não é privatizar ou não privatizar, Joel. Eu volto a tocar no mesmo ponto de você estabelecer uma governança sobre esse assunto que inclua mais atores e que você tenha um sistema de direitos e deveres dos entes privados e públicos que leve a uma melhor gestão, seja dos recursos hídricos, seja da questão de saneamento, seja dos desastres, né? Então, você tem que ter mecanismos aí de pesos e contrapesos que obriguem os atores a agir e também a assumir responsabilidades quando eles não fazem isso. E aí eu concordo com o Luiz, há excelentes companhias privadas, há excelentes companhias públicas, há desastres de privatização, mas há desastres de provimento de serviços por entes governamentais. Então, parece que não existe mágica. Privatizou, resolve, ou estatiza, resolve. Não acho que essa seja a natureza jurídica de quem está prestando o serviço, não tem o dom de resolver os problemas, né? Você está sempre insistindo, professora, a consulta popular é fundamental, né? Numa democracia. A participação é fundamental. A solução pode ser privatizando ou não, mas com a participação da comunidade, né? Ela sempre tem que ser o agente transformador, né? Na nossa cultura do país, sempre a gente procura, é o governo que vai resolver, não, é a sociedade civil organizada que deve dizer o que quer fazer, né? Com esse país. Nós vamos agora divulgar o resultado da nossa enquete que a gente faz no Instagram. Olha que interessante, onde os ouvintes respondem, fazem perguntas, né? E respondem uma pergunta a respeito do tema do programa. A pergunta dessa semana foi: a região que você mora costuma ter alagamento? Olha o resultado. 51% sim, 49% diz não. Ou seja, 50%
das pessoas que responderam a nossa pergunta no Instagram, tá ali, deu 50%. Esse número te surpreendeu, professora? Numa cidade como São Paulo? Não me surpreende, porque nós, estou me incluindo nesse grupo, nós não nos deslocamos pelas áreas de vulnerabilidade na cidade. E eu, trabalhando na região de São Paulo, na região sul de São Paulo, no Boi-mirim, durante 3 anos, de fato, eu conheci uma São Paulo que não é a minha São Paulo do dia a dia, Joel. Não é a São Paulo onde eu vivo, onde eu trabalho. Então, não me surpreende isso. A classe média e média alta, ela vive numa cidade que às vezes sofre transtornos, mas é muito diferente de outras regiões de São Paulo, né? Talvez o percentual tenha me surpreendido. Eu tenderia a dizer que as pessoas o número de pessoas que vivem sem alagamentos é maior do que, sei lá, a classe média e média alta é menor do que 50%, mas não me surpreende, não, que as pessoas não conheçam esse fenômeno na cidade onde moram. E você, Luiz? É um número que não me surpreende. A percepção das pessoas eu acho muito importante, Joel. A gente que faz projetos e tal nessas áreas também e divulga tecnicamente uma série de coisas, a gente sempre brinca que assim, ó, o que mais importa num projeto é a percepção da população. Por quê? Porque não adianta você fazer um projeto lindo no papel, fazer um revestimento de calha, de não sei o quê, uma adequação de um tal VEG, só que você não resolve o problema de solapamento ou de deslizamento de uma comunidade, por exemplo. Então, a percepção da comunidade ela é fundamental. A professora está absolutamente certa quanto a isso, você também. E eu lembrei até de uma coisa, quando a professora falou do aplicativo, eu lembrei de um sistema de alerta que o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, DAE, que também tem uma sala de situação que controla chuvas aqui em São Paulo e tal, ligado ao SAISP, ligado à FCTH da USP, que eles emitiam um alerta, principalmente daquela região do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, Jardim Romano, etc., mandavam um alerta. Pantanal que fica abaixo do nível do Rio Exato, exato. Antes das chuvas, né? Eu estava chegando pelo radar meteorológico, vi a aproximação de uma chuva, mandava um alerta dizendo, olha, se protejam, não sei o quê, cuidado, ou evitem beira de córrego e não sei o que lá. Mas isso é uma coisa assim, digamos, mais reativa, né? E o que a professora está colocando é uma base de dados, pelo que eu entendi, mais preventiva, mais gestora do território, mais planejadora do território, é um alerta mais antecipado, para você promover, né, professora, mais a gestão e essa governança compartilhada do território. Achei muito interessante. Fornecidas pela própria comunidade. Exata, com informações fornecidas pela própria comunidade. E aí eu penduraria, quer dizer, com um sistema mais preventivo, aliado a um sistema mais reativo, que também é importante, eu terminaria com uma função também, assim, que a sociedade poderia ajudar e muito, que é na promoção dessas soluções baseadas na natureza, que são geralmente locais ou microlocais. Fazer um jardim ou um gramado, ou coletar o seu lixo para que o lixo não seja carreado até as bocas de lobo, até as áreas de drenagem. Sabe, essa conscientização muito interessante, viu, Luiz? Pontual, essa coisa importante, Joel. Você colocou 2 coisas fundamentais, né? Há locais onde possa se criar um jardim e a coleta de lixo, que na periferia também deixa muito a desejar e que é responsável pelas inundações. Eu preciso fechar rapidamente esse bloco com vocês, porque o pessoal respondeu essa pergunta e tem uma pergunta para cada um dos nossos 2 convidados. Rapidamente eu queria te ouvir, Luiz. Por que aí é fácil, porque a gente já falou lá no primeiro bloco, mas o seguidor, que é teu xará, o Luiz Henrique, pergunta por que as ruas de São Paulo alagam tanto? A gente já comentou, Luiz Henrique, mas é o que nós comentamos, né? Essa urbanização está em cima dos rios, né? É em cima dos rios, essa deficiência de infraestrutura, essa impermeabilização de ruas e calçadas ou das próprias edificações, o acúmulo de lixo, essas remoções de cobertura vegetal das margens dos rios e córregos.
Tudo isso reduz a infiltração de água da chuva e, pior, aumenta o volume e a velocidade desse escoamento superficial e altera todo o regime hidráulico e da drenagem natural, aí você sabe, causando todo tipo de Fazer todo problema. esse transtorno na cidade. Exatamente. Professora, a Ana Luísa pergunta, a senhora falou do aplicativo, o que eu preciso fazer em caso de enchente? Ela está precisando mais um réu, provavelmente ela mora num lugar onde alaga. Nós não temos essa solução com o aplicativo. O aplicativo nosso, a gente permite que suba dados sobre medida da chuva, as pessoas medem as chuvas e elas informam o aplicativo, elas também põem no aplicativo consequências no território, o aumento do nível dos rios, ou fotografias de alagamento, mas com isso as pessoas têm mais aumentado a sua percepção sobre o risco e esses dados podem complementar os dados governamentais. O que eu responderia para ela é: precisa conhecer melhor os fenômenos, precisa entender quais são as consequências daquele fenômeno no seu território. Por exemplo, quando a Defesa Civil diz vai chover 50 milímetros, ou 70 milímetros, ou 100 milímetros, o que isso representa no seu território, para que ela possa tomar melhor decisão sobre a sua própria vida. Eu devo ir trabalhar, não devo ir trabalhar, eu vou ficar em casa, eu tenho que sair da minha casa porque eu estou correndo risco. Então, a minha resposta é uma resposta de professora. Devemos conhecer mais, ter mais informação para tomar melhores decisões para a nossa vida. Onde você mora, viu, Luísa? Se você quiser enviar uma pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou mandar uma mensagem ou uma ligação para a nossa produção. Para mais informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais, Observatório 3Setor. .org.br, lembrando que o 3 é em numeral. Já que você está comigo, vamos ouvir você agora. Vamos lá, Joel. Especialista em ODS, e trouxe uma novidade tão interessante na semana passada, que é aquele satélite da ONU, né, que está mapeando. Mas quais são as novidades da semana? ODS em pauta. Novidades da semana, Joel. Apesar da gente ter falado, né, a gente está aí comemorando o Dia da Água, apesar de a gente ter falado que tem relação com o ODS 6, água potável e saneamento básico, o tema das enchentes e inundações na Agenda 2030 está um pouco ali implícito. Ele não está explícito em nenhuma das metas, Joel. É um pouco uma lacuna. Eu acho que até pela fala dos nossos convidados, a gente pode falar que esse tema tem mais relação com o ODS 11, que fala de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Porque a enchente só é um problema quando a gente tem pessoas envolvidas, né? Então tem um aspecto social da enchente. Parece que eu e o Luiz a gente combinou, mas a gente não combinou. O que eu queria trazer para os nossos ouvintes hoje era justamente que uma das estratégias para lidar com esse problema são as soluções baseadas na natureza, que são essas abordagens para resolver estes desafios ambientais, sociais e econômicos utilizando processos naturais. Então, eu trouxe o exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está investindo em jardins de chuva, né? Então, esses jardins de chuva são uma estratégia da gente substituir áreas de asfalto por zonas verdes permeáveis com plantas específicas que apoiam a estratégia de microdrenagem da cidade. Então, em São Paulo, entre 2020 e o ano passado, o município implantou 320 jardins de chuva. Então, totalizando ali 86 mil metros quadrados de áreas lá que antes eram impermeáveis e passaram a ser permeáveis. A meta para esse ano, Joel, da cidade de São Paulo, é chegar a 400 jardins de chuva. Eles absorvem 30% a mais de água do que um jardim convencional. Isso favorece o escoamento da água. Então, eu acho que o Luiz falou até da importância das comunidades estarem envolvidas nisso. Então, acho que esse aspecto da participação social que a Maria Alexandra traz também, então a importância de trazer as pessoas para essas soluções, né? Engajar as pessoas com essas soluções. Então, acho que o que eu queria trazer para hoje é isso, Joel, que é
Tem jeito, né? Tem jeito. As enchentes têm jeito. A gente pode fazer macrodrenagem, a gente pode fazer microdrenagem e as pessoas podem estar envolvidas nessas soluções. 400 jardins de chuva. Essa é a meta. Já temos 320 até o ano passado, então faltam aí mais 80 para serem implantados esse ano para bater a meta da prefeitura para lidar com a questão das enchentes na cidade de São Paulo. Você citou isso, né, Luiz? É muito importante, é uma solução, a Gabriela está corretíssima aí. Acho até assim que outras alternativas, além dos jardins de chuva, são aplicáveis. Por exemplo, pavimentos. Hoje em dia tem várias tecnologias de pavimentos drenantes, né, que são mais permeáveis, que podem absorver água da chuva também. A própria sistemática de coleta de lixo e reciclagem de lixo nas próprias comunidades. Isso tem um efeito sobre a drenagem fabuloso, fantástico, né? Então, de fato, é só concordando com a Gabriela que é fundamental que a comunidade participe mesmo, se engaje fortemente. É um pouco da história. Administrações passadas falavam-se em piscinões, depois parou de se falar isso. Fizeram, não sei, uns 3 ou 4 piscinões na cidade, mas parece que aquela solução era provisória. O que você achou daquilo? Eles estão funcionando ainda ou não? Não, Joel, os piscinões são muito importantes para a cidade, né? Eles funcionam muito bem, todos eles. Alguma vez ou outra, algum piscinão ele se enche muito de sedimentos e precisa ser limpo, né? E tem uma limpeza um pouco mais demorada às vezes, né? E até nessas limpezas a gente consegue ver os famosos sofás, pneu, carro velho entrando naquele piscinão que não deveria entrar, correto? Eu me lembro que um foi construído ali no Pacaembu, por causa da Avenida Pacaembu, que estava sempre debaixo da água quando chovia, né? Funciona até hoje muito bem, inclusive. Foram muito bem projetados, inclusive, e são grandes soluções. Só que a gente não pode só contar com esse tipo de solução hidráulica e achar que a nossa parte a gente não deva fazer, né? Esse é o ponto. O ponto é, existem outros tipos de soluções, micro soluções, como bem disse a Gabriela, que são bem importantes e talvez até quase igualmente importantes quanto as grandes soluções hidráulicas como os piscinões, que eu reputo são muito importantes também. Professora, nós temos mais de 300 jardins de chuva, a previsão é 400. Você enfatizou durante a nossa entrevista, além de falar do aplicativo e dos seus estudos, a participação da comunidade, né? Eu acho que vai ser fundamental para a construção desses jardins de chuva, né? A participação da comunidade, para que ela pressione o poder público municipal, que estenda para localidades onde a situação das chuvas e dos alagamentos são crônicos, né? Concordo completamente, Joel. E quando eu digo participação da comunidade, claro, eu estou me referindo às famílias, aos habitantes desses territórios, mas não só, também às empresas, também às organizações da sociedade civil, às igrejas, às escolas. Eu estou me referindo a uma rede ampla mesmo de participação. E se a gente se engajar nessas nas micro e nas macro soluções, a gente consegue ter o problema, se não resolvido, mitigado. Gabriela, depois de trazer essa informação dos piscinões, do jardim de chuva, os piscinões já estão prontos e não se fala mais neles, né? Segundo o Luiz, eles estão funcionando. Quem levantou a informação fui eu. Mais alguma coisa? Não, Joel, o que eu tinha para hoje era só isso, cumprimentar a professora Maria Alexandra, que já apoiou o município de São Paulo aí no seu processo de sociedade civil, de participação social. A Maria Alexandra tem um histórico aí com o município de São Paulo. Um prazer vê-la novamente. Prazer, Luiz. Até a próxima. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Você volta semana que vem. Um grande abraço, Gabi. Luiz, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa a respeito do tema de hoje que a gente desenvolveu? Joel, eu acho que
assim, um grande recado que talvez eu dê a todos, e na verdade é um convite à participação, a maior engajamento, né, usando até a palavra da Gabi no quadro anterior, no bloco anterior. Acho que a gente precisa se envolver mais nos assuntos que importam à nossa cidade, especialmente no caso da drenagem. Como eu disse, a drenagem tem sido o primo pobre do saneamento, né? Não existe uma taxa de drenagem, né? A gente vê a tarifa de água e esgoto, tarifa às vezes de lixo em alguma cidade vinculada ou não ao IPTU, mas a drenagem urbana ela não tem sido, né, não tem a atenção merecida ou que merece, o que ocasiona aí problemas quando existem eventos de chuvas intensas. Então, eu acho que nós, como cidadãos, temos que nos engajar, temos que nos envolver mais. Eu acho que o poder público precisa, sim, dar mais atenção a esse assunto da drenagem. Eu acho que falta, sim, planejamento, falta gestão, falta investimento, né? E eu destacaria aí o aplicativo que a professora disse, mais os vários instrumentos e mecanismos de gestão, tanto do território quanto da drenagem, estão à disposição e podem ainda ser muito melhorados, podem ser aprimorados. Eu acho que isso é uma tarefa de nós como associações, como terceiro setor. A ABS é uma entidade que já vai completar quase 60 anos, mais de 2.000 associados, com vários eventos aí como o Congresso, como a Semana Internacional da Água, o Brasil Water Week, que vai acontecer agora em começo de junho. Tem câmaras técnicas, como a que eu coordeno de recursos hídricos, tem os jovens profissionais de saneamento, o JPS, que nós trazemos juventude para ajudar nesse processo de saneamento, a conhecer mais, a trabalhar mais em prol do saneamento. Então, eu acho assim, existem espaços que nós podemos nos engajar mais e qualificar melhor esse processo de drenagem e de sustentabilidade urbana e ambiental. Professora Maria Alexandra, eu errei durante o programa um pouco o seu nome, mas foi um imenso prazer recebê-la. Eu gostaria que você voltasse aqui para falar novamente do aplicativo, mas não só isso, né? Porque você tem um trabalho interessante, né? A respeito de políticas públicas e de governo, que seria muito importante que os nossos ouvintes tomassem conhecimento dessa sua especialidade, viu? Foi um prazer mesmo você estar conosco hoje. Eu quero suas conclusões finais. Que mais importante você gostaria de deixar registrado? Do seu estudo, que resultou no aplicativo, você acentuou bem e ficou claro, e eu gostei muito, espero que o ouvinte tenha gostado também, de que a solução deste problema passa pela participação popular, que é fundamental no combate aos problemas que envolvem a nossa sociedade e às desigualdades que são crônicas no nosso país. Joel, como eu sou da área de informática, e de gestão de tecnologia, eu vou enfatizar que é preciso criar dados atualizados sobre territórios vulneráveis, porque a gente tem desigualdade de dados nas políticas públicas. E, para isso, a gente deve engajar os cidadãos como coprodutores desses dados e de conhecimento sobre os territórios onde eles moram. Então, a gente pode engajar esses cidadãos para criarem dados, para produzirem os dados, mas também para usarem esses dados e para compartilharem esses dados, porque aí a informação flui melhor dentro dos territórios. Então, acho que essa é a minha... enfatizar alguma coisa que eu já disse. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a participação de Maria Alexandra da Cunha, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Professora, a GV ainda fica ali na 9 de julho? Ali costumava inundar também, né? Quando chove muito ali no túnel. Quando chove muito lá embaixo, na 14 bis, alaga sim. O engenheiro ambiental, o Luiz Eduardo Grisotto, coordenador da Câmara Técnica de Recursos Hídricos, da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, no início do programa ele falou que ele era ecólogo. Não deu tempo da gente falar isso, sobre esse assunto, mas a gente vai voltar, um dos poucos formados em ecologia, né? O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais.
observatorioterceirsetor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.